Rapaziada, mais uma vez passando no começo do vídeo para falar, para dar alguns avisos, porque eu tô editando esse vídeo nesse momento e eu percebi que em alguns momentos, por exemplo, quando eu tô mostrando os atributos do Alan Ruiz, o OBS achou de bom tom travar. Não sei se foi o OBS, se foi o FM. O FM não foi, porque eu tava vendo na minha tela, na tela do jogo, né? Mas, enfim, só esse aviso. Eu acho que eu já consegui consertar, então para o próximo vídeo já vai estar tudo tranquilo. Falou, bom vídeo. E aí, hoje eu tô aqui para começar um save novo com a equipe do esporte. Escolhi o esporte porque me deu vontade, é um time que eu gosto, tá na Série B, há algum tempo não volta para a Série A. Acho que é um time bom para começar, um time grande, né, com certeza. Então escolhi o esporte. Já fiz algumas coisas aqui, já iniciei o save, fiz algumas coisas que eu gosto de fazer no começo de todo save. Já joguei um amistoso contra o Confiança. A minha intenção hoje é mostrar algumas coisas que eu gosto de fazer quando eu começo um novo save, né? Pra caso alguém tenha dúvida aí, enfim, sei lá se alguém vai ter essa dúvida, mas são coisas que eu gosto de fazer para começar a direcionar o save de uma maneira correta, entre aspas, né? Correto do meu jeito. Mas a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu chego num time é ver o plantel. Então aqui a gente tem todos esses jogadores aqui. Eu já fiz uma seleção entre eles, mas eu vou explicar como eu faço essa seleção. Primeiro eu jogo todo mundo que tá aqui pro time de reservas. Então eu vou dar um exemplo de jogar aqui os meus 3 goleiros e até o Chico aqui. Eu vou mandar eles pro time de reservas. E aí todos os meus jogadores com mais de 20 anos vão para a equipe plantel de reservas. Então aqui a gente tem aqueles jogadores que eu acabei de jogar para cá. E tem outros jogadores que estão emprestados fora do clube também. E aí eu jogo todos esses jogadores aqui, menos os que são sub-20. Aqui vocês podem ver, já tem todo mundo aqui mais de 20 anos. E eu começo a filtrar esses jogadores para ver quais eu vou usar na temporada e quais vão para a lista de dispensa. Eu faço isso com a ajuda da planilha que é do Alan FCL, né? Que ele fez essa planilha aqui, ó, de planejamento. E aqui eu tenho o planejamento da minha equipe com os jogadores que eu vou utilizar que estão no elenco atualmente. Então todas essas vagas aqui, elas estão disponíveis aqui para jogadores que eu vou trazer. E a ideia é ter 3 times, um titular, um substituto e um reserva, para o elenco ficar equilibrado. Se o Wagner Love machuca, vai ter o reserva dele aqui. Se o reserva dele fica suspenso, vai ter na realidade aqui é o substituto, aqui é o reserva, né? Então é um sistema para você não ter muitas baixas na sua equipe. Nas táticas, eu já fiz uma tática aqui, já fiz algumas mudanças de acordo com o primeiro amistoso contra o Coisa. O Wagner Love estava de falso 9, o Sabino estava de defesa com bola. Então eu já mudei algumas coisas nas instruções também, só não vou lembrar o que aqui. Mas mudei. E o que eu pensei com essa tática aqui é utilizar o melhor que os meus jogadores podem me entregar. Então cada jogador aqui tá na sua posição que eu acho que ele pode render melhor. Inicialmente eu tava com um 4-2-3-1 normal, isso aqui para cá, trazendo um atacante. Só que aí o que aconteceu? Eu não sabia, particularmente não sabia, que o Diego Souza tinha voltado pro esporte. E aqui no game ele é simplesmente absurdo. Eu sabia do Wagner Love, mas não do Diego Souza. E aí não tem como não usar quando você tem 2 caras do calibre deles. E o Wagner Love eu achei até que ele seria menos rápido, mas ele tá bem rápido aqui no game. Não sei como ele tá na vida real. Honestamente eu não acompanho o esporte. E inicialmente tava com esse médio área aqui na posição de médio ofensivo, com o Brian Ruiz aqui
Alan Ruiz, perdão, e o Peglo na ponta esquerda. Só que aí eu não tinha reparado nesse Felipe aqui, que ele é simplesmente um gênio. O cara é muito bom. Emprestado pelo Goiás, não tem cláusula de compra. Ele tem uma resistência boa de 16, atributos técnicos muito bons, uma boa velocidade. Então eu achei que ele seria perfeito para jogar de médio área. Eu ia até colocar ele aqui de mais ofensivo, só que aí eu pensei que o médio área podia combinar melhor, talvez. Talvez também até eu faça isso aqui para dar uma equilibrada a mais, enfim, não sei. Isso eu vou mexendo com o passar do tempo. E o resto das funções é basicamente aquilo que o jogador pode me entregar de melhor. O Edinho aqui, por exemplo, ele está de extremo atacar. Por quê? Porque ele tem cruzamentos 14, velocidade 15, aceleração 14, agilidade, ele tem uma boa imprevisibilidade, a técnica dele é boa, finta boa, então o extremo, que aí ele vai chegar na linha de fundo e cruzar. Aí na área aqui, por exemplo, o Diego Souza, de avançado referência. Por quê? Porque ele tem 1,86 m, tem 15 de impulsão, 16 de força, 17 de aptidão física, 16 de finalização, 15 de cabeceamento. O cara é um monstro. Os únicos atributos ruins dele são de velocidade, marcação, lançamentos e desarme. Então ele é absurdamente bom. O Wagner Love, a mesma coisa. Eu tentei colocar ele de falso 9, talvez eu teste mais vezes. Por quê? Porque ele tem ótimos atributos técnicos. Passe, primeiro toque, remate de longe, técnica, cabeceamento, visão de jogo dele não é tão alta, né? Imprevisibilidade, aceleração, aptidão física, esses são atributos importantes para a função de falso 9. Eu pensei que ele poderia ser um bom. Só deu errado em um jogo, então eu vou até trocar aqui, porque vou testar mais vezes, né? Não é porque deu errado em um jogo que vai dar errado em todos. E o Alan Ruiz aqui, ele é simplesmente maravilhoso como um construtor de jogo. 16 de técnica, o cara bate falta, o cara cobra escanteio, imprevisibilidade 17, ele só não corre muito. Então por isso eu coloquei ele de extremo invertido apoiar, que ele vai fazer esse movimento aqui e vai ficar mais ou menos aqui. Inclusive no final do jogo eu testei ele assim, ó. Eu até gostei. O time se saiu melhor. Vou até fazer essa troca aqui. Então, e aí eu vou colocando instruções para todos os jogadores, né? É uma coisa que eu recomendo com certeza, porque tem certas coisas, por exemplo, aqui, ó, o meu lateral direito, Rosales, ele tem que correr menos riscos, fintar menos, rematar menos, e encurtar linhas. Encurtar linhas porque ele vai fazer esse movimento aqui, porque a linha de fundo já vai estar preenchida pelo Edinho. Mas, por exemplo, se for o Fabrício Daniel jogando, que está com a função de extremo invertido, o Rosales pode correr para a linha de fundo. Ainda estou tentando encontrar o time ideal. Então, continuando a explicação do Rosales, não faz sentido eu deixar ele rematando quando ele quer, se ele tem 7 de finalização. Eu mandei ele rematar menos. Ele tem 12 de finta, não é horrível, mas não é lá essas coisas também. A técnica dele é boa, mas a compostura não é tão boa, a concentração não é tão boa e as decisões não são tão boas. Então eu mandei ele correr menos riscos. O terceiro passo que eu gosto de fazer quando eu assumo um time novo é sempre olhar a equipe técnica. Porque aqui ainda não entrou nenhuma contratação minha, se eu não me engano, só o cientista desportivo-chefe. Então, o Sport já tinha preparadores, uma equipe técnica muito boa. Você vê aqui, ó, segundo no Brasileirão Série B, quarto no ofensivo, terceiro no físico. Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, se você tem um bom nível de fisioterapia, como tem o meu Sport aqui, o seu jogador vai se curar mais rápido. Vai demorar menos para a lesão dele curar. Então, eu já fiz aqui propostas por vários elementos de equipe técnica aqui, ó. Então, olheiro, responsável do departamento de análise, analista, olheiro-chefe, diretor técnico, treinador adjunto sub-20, eu acho que esse aqui é que a diretoria contratou, é isso mesmo. E eu já fiz todas essas contratações de equipe técnica aqui.
Então é extremamente importante você ter uma equipe técnica de qualidade, porque isso vai ajudar seu time a se sair melhor como um todo. Então, por exemplo, se eu quisesse procurar um fisioterapeuta novo, eu vim aqui, que a função que o, que o cara prefere fazer, né? Então, médico, fisioterapeuta, e aqui os atributos. Ele te dá essa opção aqui que você pode escolher uma função e ele destaca os atributos que essa função precisa. Eu, como sei que fisioterapia só precisa de fisioterapia e adaptabilidade, que é importante também, vou jogar aqui num 20, só para ver se eu acho alguém. Lá, filtrados, então significa que não tem ninguém. Então, vou abaixando aqui a adaptabilidade. E ó, já achei aqui, por exemplo, o Alessandro Pereira da Silva, que é o fisioterapeuta 20, com 18 de adaptabilidade, 18 de motivação, que tá querendo ele, ó. O Vasco tá querendo ele, então eu já vou tentar contratar ele aqui, porque certamente ele é melhor do que algum dos meus fisioterapeutas, ó. Mas o salário dele é muito alto, ele não vai aceitar 675. Nem adianta eu pedir, porque ele vai ficar puto. Então, eu venho abaixando aqui o nível de fisioterapia. Agora já achou 4. Ó. Por exemplo, esse Roberto França aqui, ele é muito bom. Eu usei ele no meu outro save do Cruzeiro. E ele tá lá no São Caetano e também tem o Júlio Vasquez aqui. Então, vamos tentar o França. Na verdade, o Júlio Vasquez é melhor do que ele. Quem tá querendo ele? A Ponte Preta, o CRB e o Atlético Goianiense. Então, vou tentar o Júlio Vasquez aqui, ó. Ele aceita um salário relativamente baixo, joga 3 anos ali. E ele já vai vir. Eu só não vou demitir o membro da minha equipe técnica aqui. Por exemplo, o Márcio Caldas, que tem 20 de fisioterapia, muito bom. O Ernesto Baroni tem 17. Só não vou demitir ele ainda. Por quê? Porque se vai que eu demito e o cara renova como é que ele chama? O Júlio Vasquez renova com o ABC. Mas o que eu vou fazer, na verdade, é que alterar minha proposta de contrato para ele e colocar fisioterapeuta-chefe, que eu não tinha visto, mas eu estou precisando de um. Então vamos ver se ele aceita. Aceita. Então agora é só esperar e o Julio Vasquez vai vir para o esporte. Outro ponto importante para você mexer é os treinos. Eu, particularmente, não sei montar treino. Sou muito ruim em montar o treino semanal aqui, o coletivo. Então eu venho aqui, ó, quando você assume ele tá assim, você delega aqui. Então o Luiz Fernando Flores, que é o meu treinador adjunto, vai montar os treinos para mim. O treino individual eu deixo para mim, para eu definir. Então, por exemplo, eu venho aqui no Renan, que é o meu goleiro titular, eu venho no treino e coloco ele para treinar a função que ele está exercendo dentro de campo. E aí, no caso do Renan, não vai funcionar porque ele já tem 33 anos, mas eu posso olhar aqui alguma fraqueza do meu jogador e mandar ele treinar. Então, vou fazer isso, por exemplo, deixa eu ver alguém mais jovem aqui, o Sabino. O Sabino é relativamente jovem. Eu venho aqui no Sabino, no treino dele, eu vejo que ele é fraco de cantos, cruzamentos, finalização, livres e remate de longe, e visão de jogo. Nada disso é necessário para um zagueiro defesa central defender, mas eu quero que, eventualmente, talvez ele possa virar um zagueiro com bola, porque eu gosto de ter um zagueiro, um defesa central defender e um defesa com bola nas minhas linhas de defesa. Então eu vou pedir para ele melhorar aqui passe, técnica e primeiro toque. Então eu olho aqui os cronogramas de treino, os focos adicionais aqui, então eu vou mandar ele ter um foco adicional em passe, que ele vai treinar visão de jogo, passe e técnica. A visão de jogo dele é 8, é algo que com certeza precisa melhorar muito para ele se tornar um defesa com bola, como eu quero que ele se torne. E agora na aba de contratações, ele tá me recomendando parar aqui, inclusive é aquele parar. Olha só, ele é bem mediano. Mas ele já tem 36 anos. Eu já não gosto de contratar jogadores dessa idade. E a visão do clube, ele me pede para desenvolver, recorrendo às camadas jovens, contratar jovens jogadores de futebol nacional e contratar jogadores com menos de 23 anos para a idade. Eu geralmente, quando faço as contratações, utilizo o Moneyball. Só que, como eu comecei o save agora, não tem dados para o Moneyball
avaliar. Então, eu venho aqui nos meus jogadores observados ou nos meus jogadores abrangidos e filtro da maneira que eu preferir. Então, vamos supor aqui, voltando aqui na planilha, eu estou precisando aqui de um centroavante para jogar na do Wagner Love, que tem que ser um cara rápido e construtor de jogo, se eu for manter ele uma função de falso 9. Então eu posso voltar lá para o FM e filtrar aqui um cara com ponta de lança. Vamos supor que eu quero ele aqui com até 23 anos. E aqui ele já não me mostra. Olha só, aí os caras estão de sacanagem, né? Vou deixar esse coisa aqui mesmo. Ele já não me mostra jogadores com esses filtros. Então, talvez, se eu procurar nos jogadores abrangidos, ele vai me mostrar opções que se encaixam naquilo que eu preciso. Então, ponta de lança, 23 anos, já achou 450 jogadores. Aí eu venho aqui e coloco a divisão dele, coloco que ele está jogando na Série B ou na Série A, para eu buscar jogadores que estão próximos do nível técnico. Então eu já tenho um filtro aqui que reduziu bem as minhas opções, já tenho 86 jogadores, então eu posso procurar aqui na mão, já que como está no começo do save, os meus olheiros ainda não me trouxeram muitos jogadores. Então vamos supor esse Derek Lacerda aqui. Eu vejo aqui que ele tem de 13 a 16 de finta, 12 a 16 de velocidade. Eu acho, na minha visão, esse cara não é tão bom. E ele é um homem-alvo, tem 1,90 m. Apesar de ter uma boa aceleração, ele seria um melhor substituto para o Diego Souza. E outro problema que tem nesse time do Sport é o dinheiro. Olha só, eu já tô devendo salário. Por quê? Porque eu já mandei algumas propostas. Mandei uma proposta pro Luiz Gustavo para ser o meu homem volante ali. Apesar dele ter 35 anos, ele me parece bem bom. Nunca usei ele nesse jogo. Então eu tô tentando contratar o Luiz Gustavo. Antes de acabar o vídeo, eu vou fazer essa partida contra o Fortaleza aqui com vocês, que é um amistoso. Já escolhi meu time aqui. O elenco tá muito curto, eu tô tendo que usar esse Ítalo aqui, que é da equipe do plantel de reservas, porque o Felipe aqui tá machucado. Então vai ser Renan, Everton, Rafael Thierry, Chico, Igor Karius, Fabinho, Ítalo, Fabrício, Daniel, Alan, Luiz, Diego Souza e Wagner Love. Uma coisa que eu quero fazer aqui é vir na oposição dos jogadores do Fortaleza, e eu sei que se seguir como a vida real, o Iago Pikachu sobe muito. Ele é bem rápido aqui, ele não tem atributos tão surpreendentes. Então, eu não vou marcar o Pikachu, não. Mas eu posso olhar os zagueiros aqui, porque eu tinha recebido um relatório, falava que a equipe deles é fraca em impulsão. Mas aí o cara tem 14 de impulsão, 1,88 m. Esse Bernardo Chapo aqui, 1,95 m. Sacanagem, né? Sacanagem. Então eu já sei que esses caras são todos muito altos. Então não compensa eu colocar aqui para fazerem cruzamentos largos para o Diego Souza. Eu vou colocar cruzamentos rasteiros. E vou ver aqui se algum jogador deles tem a compostura baixa. 10 de compostura, 10 de técnica, 8 de passe, 11 de primeiro toque. Vale a pena pressionar esse cara aqui, porque é capaz dele fazer alguma merda. Bernardo Chapo, 9 de compostura, passe, primeiro toque, técnica, mesma coisa. Gonzalo Escobar aqui é lateral. Se você marca o lateral, tem mais risco de você fazer uma falta quando ele está aqui ofensivo e dar uma falta de graça para o seu adversário. Tobias Figueiredo já coloquei. Fernando Miguel aqui, vou pressionar, vou colocar desarme duro nele. Muito bom Fernando Miguel aqui. É ele que bate falta? Cadê? Aqui, né? Não. Pô, eu esqueci quem é o goleiro que bate falta. Mas, enfim. E aqui eu vou olhar o centroavante deles, vou ver que ele tem 1,80 m, mas tem boa impulsão, boa força e bom cabeceamento. Então,
Já tô com zagueiros altos, né? Rafael Thierry e o Chico. O Chico é ainda mais alto que o Sabino. Então é assim que eu vou para enfrentar o Fortaleza. E eu esqueci de ressaltar que aqui nos escanteios é uma coisa que é bem quebrado no FM23. E eu gosto de deixar sempre aqui no primeiro pau o zagueiro mais alto ou o atacante, o seu melhor cabeceador, tanto de um lado quanto do outro. E para defender, eu deixo todo mundo dessa maneira aqui. E um cara alto e um cara rápido para pegar os contra-ataques. Olha só, 30 minutos de jogo, 6 chutes do meu esporte, 1 do Fortaleza e não foi no gol. E o meu também foi só 1 no gol. O XG meu 0,53, os caras 0,01. Posse 62%, ou seja, eu tô amassando o Fortaleza. Eu vou tentar colocar na positiva. Na realidade não vou colocar no positiva não. Vou dar só as instruções. O que eu posso ver aqui é quem tá dando os passes-chave da equipe do Fortaleza. Eu vi que é o Lucas Crispim, ponta esquerda deles, então o Everton vai ter que marcar ele para mim. Nas fintas aqui eu posso ver que o Zé Wellison, que é um médio área, tá causando problema, e o Iago Pikachu também. Então o que eu vou fazer é abrir o Ruiz na ponta esquerda, de extremo invertido apoiar, e pedir para ele marcar o Iago Pikachu. E vou editar as instruções dele aqui para encurtar linhas. Vou mandar ele correr mais riscos e deambular da posição. E vou pedir o Everton para marcar quem que era aqui? O Lucas Crispim. E dessa maneira aqui eu também vou aumentar o ritmo. E só. Não vou fazer mais nada. Vou tentar subir a linha aqui. Vou tirar o baixar. Não vou tirar o baixar a linha, não. Vou baixar aqui e colocar assim. Pra ver. E vamos voltar pro jogo. Gol do Lucero. Na bola do Pikachu. Dá pra gente ver aqui o gol. Então o Fabinho saiu com o Ítalo voltou atrás com o Chico devolveu para o Ítalo fez o passe na frente, Diego Souza, Alan Ruiz perdeu a bola, o Pikachu pegou, deu o lançamento para o Lucero cravou. Então vou voltar aqui para direct. O que eu posso fazer aqui é tirar do Alan Ruiz o correr mais riscos. Eu acredito que aquele lance ali tenha sido por causa do fintar mais, só que o correr mais riscos já deve ajudar ele a não tentar tantas vezes quanto ele tentou. E você pode ver, o Fortaleza não chegou, ó. Só 3 chutes, 11 meus. O que está acontecendo é que eu estou finalizando muito errado. Olha só, como a gente pode ver, tem 2 finalizações, 2 no gol apenas. Eu vi aqui agora um lance que o Diego Souza chutou em cima do goleiro. Mas o que eu posso fazer é vir aqui em finalização e ver quem está tentando mais. Olha só, o Diego Souza tentou 3, o Fabrício Daniel tentou 3. O Fabrício Daniel está jogando de ponta direita. Não tem necessidade. O Rafael Thierry, que é zagueiro... Ah não, mas é porque é lance de escanteio. Tá certo. O Igor Karius tentou uma. Tá com uma nota boa. O Wagner Love tentou uma. O Fabinho tentou uma. Quem tá tentando mais é o Fabrício Daniel. O Diego Souza tentou o mesmo tanto que ele, só que o Diego Souza tem 16 de finalização. O Fabrício Daniel tem 13. Não é baixo, mas eu vou pedir para ele rematar menos aqui. Que aí ele vai preferir o passe e eu vou levar a bola até a área. Olha só, intervalo. Vou motivar meus jogadores. Vou dizer que é inaceitável que eles estejam assim. Vou ver alguém que tá mal aqui. O Chico tá mal. Então, vou colocar o Alisson Cassiano aqui para ele ganhar tempo de jogo. É porque o Sabino tá cansado. O Chico não tá horrível, não 6.6 não é uma nota péssima não, mas não tá aquela maravilha. E vamos pro segundo tempo.
Olha só, no segundo tempo aqui a gente finalizou mais, mas o Sport também finalizou mais. Finalizou mais 3 vezes. Então, posso vir aqui e olhar o que está acontecendo. O Machuca fez 3 fintas e o Gonzalo Escobar também. E esse Pedro Augusto tá jogando bem, então eu vou colocar alguém ali para marcar o Pedro Augusto e o Machuca. O que eu vou fazer é inverter o Ítalo e segurar o Igor Karius para ele marcar o Machuca e o Ítalo marcar o Caio Alexandre. Deixa eu ver. É o Pedro Augusto. Pedro Augusto, o Ítalo vai marcar. Então, é assim que eu vou voltar. E vamos embora. Pausei aqui com 62 minutos para fazer algumas alterações. Vou colocar esse Filipinho, vou tirar o Fabinho, vou pôr o Ronaldo Henrique e vou tirar o Wagner Love, que não rendeu de novo nessa posição. Vou colocar de ponta de lança aqui e vou colocar o Gabriel Santos. Deixa eu ver esse Michel aqui. Ele tem mais finalização. Eu vou deixar o Gabriel Santos mesmo. E vou tirar o Rafael Thierry. Vou pôr o Sabino. Não, vou não. Vou deixar o Thierry. Olha só, Gabriel Santos perdeu. Ah, mano. Aí é foda, velho. Continua amassando, mas o problema é esse aqui, ó. Só 3 remates a baliza de 19. 19 remates, só 3 foram na baliza. Eu vou tirar aqui, vou pôr o Peglow. Eu vou pôr o Labandeira, vou inverter o Labandeira com o Peglow. Tirar o Rafael Thierry, pôr o Sabino. E é isso aí, vamos embora. Olha só, eu com certeza não vou ganhar esse jogo. Mas, por exemplo, a nota do Pedro Augusto, que estava 7 ou 7.2, já caiu para 6.7 depois que eu coloquei o Ítalo marcando ele. E aqui já saiu também, mas vamos ver como é que ficou o Iago Pikachu, 6.9. Quem mais eu marquei de perto, eu não lembro. Acho que o Tobias Figueiredo, né? Não. Marquei foi um ponta. O Machuca, tava bem, caiu para 6.4. O Lucas Crispim, mesma coisa, tava bem, saiu com uma nota 6.4. Então funciona, essa marcação individual funciona. O problema aqui é que os meus jogadores não souberam chutar uma bola no gol. E acabou o jogo 1-0 pro Fortaleza. Não foi justo, mas o FM tem dessas, né? Eu não sei montar treino, mas uma coisa que eu aprendi é a colocar, depois de algo que você falhou, você treinar essa coisa. Então eu sei que o meu time falhou em, acho que é técnicos. Ele falhou em concretização de oportunidades. Por quê? Porque ele finalizou 19 vezes, não fez nenhum gol e só 3 foram no rumo do gol. Então, esse foi o vídeo de introdução da nossa sériezinha com o esporte. Pro próximo vídeo, vou tentar jogar mais alguns jogos e ir atualizando vocês aí sobre os jogos do Pernambucano e eventualmente da Copa do Brasil e da Série B. Então é isso, valeu, dá like, aquele abraço, falou!